Anel? ASMR. Bons sonhos. Essa é a bela e pacata cidade de Patos de Minas, com seus habitantes tranquilos em volta de suas lagoas, suas grandes ruas com poucos prédios. Mal adivinham vocês que apenas algumas semanas atrás essa cidade estava transformada em um caos. Essa lagoa que vocês veem estava completamente seca, drenada. As plantações ao redor da cidade, que alimentam a população, estavam completamente devoradas. Os campos eram escuros, não havia sobrado nada. E tudo isso que se passou nessa cidade era por causa de apenas uma criaturinha, muito bem conhecida pela menina que faz parte da história de hoje. Entendendo os acontecimentos, como pode o coelho ter fugido de novo? Se na primeira vez que ele fugiu, a Rafa percebeu que ele daria trabalho caso ele escapasse. Pois bem, para entender a história de hoje, temos que entender como isso foi acontecer. Acontece que, após o coelho retornar para casa depois de ter secado a lagoa e depois de ter comido as plantações, a Rafa resolveu comprar uma gaiola para prender o bichinho, pois assim ele não ficaria livre e não causaria problemas. Ela só deixaria ele solto quando ela estivesse em casa. E tudo estava indo muito bem. Ela e o coelho estavam aprendendo a conviver um com o outro. Ele ficava dentro da gaiola. Quando estava frio, ela tirava a gaiola e dormia com o coelho porque ele era quentinho e macio. E quando ela estava em casa, às vezes ela até deixava ele solto no quarto dela. E tudo estava bem. Eles se entendiam desse jeito. Dormiam juntos e todo dia ela dava boa noite para o coelho da gaiola. Até que um dia a Rafa tinha compromissos e teve que sair. Só que o que ela não contava era que nesse dia a sua sobrinha Luísa estaria em casa. A Rafa deixou a porta do seu quarto entreaberta. E nesse meio tempo, a Luísa, que é curiosa, foi lá ver o que tinha no quarto da tia. Chegando lá, ela viu uma gaiolinha com um bichinho tão branquinho e tão fofinho que ela ficou tão encantada que tinha que chegar mais perto. O coelho, vendo aquela oportunidade, não deixou passar. Começou a fazer uns truques dentro da gaiola para chamar a atenção da menina. Ele deitava, rolava, afungava o nariz, botava o nariz na gaiola, tudo para Luísa chegar lá perto e ele poder fazer ela destrancar. Dito e feito, a baleia ficou tão impressionada pelos truques do coelho que chegou para fazer carinho nele. O espertinho se posicionou perto da trava e a Luísa, sem querer, destravou a gaiola. Não deu outra. Era pouco quarto para aquele coelho pular de felicidade que tinha dado certo. Ele pulou na cama, pulou na parede, pulou no teto, o coelho pulou por tudo, por cima do armário. E, fazendo um agradecimento para Luísa, pulou janela fora, pois, fora, pois, precisa, pois precisava atingir o seu objetivo, que ele ainda nem sabia direito o que era, mas sentia no seu coração de coelho peludinho que ele precisava chegar a um certo lugar. Antes de sair de casa, ele foi até o quintal da Rafa e deu uma dura no galho das galinhas, pois nem ele aguentava mais aquela encheção de saco nas manhãs onde eles ficavam piando na janela. O galo, após tomar um apavoro do coelho, que era bravo, prometeu que nunca mais ia chegar ali para acordá-los pela manhã. Então, após isso, em um salto só, o coelho pulou o muro da Rafa e estava livre na rua para poder seguir o seu caminho. Agora ele só precisava decidir para onde ele ia. O danado do coelho, temendo ser pego se fizesse o mesmo caminho que fez da última vez, já que as plantações que ele passou haviam sido devoradas,
Ele ficou com medo de que alguém pudesse o reconhecer, apesar de que poucas pessoas acreditariam que um coelho era a razão de tudo aquilo. Ele então bolou um plano para explorar a cidade sem fazer o mesmo caminho pelas avenidas. Ao invés disso, ao fugir da casa da Rafa, ele tomou um outro caminho. Ele resolveu descer o morro e sair no bairro de baixo. Ou seja, o coelho safado, ao invés de ir pela Avenida da Marabá, que é uma avenida grande e bem movimentada, resolveu sair pulando pelo mato que nem um bicho louco para sair nos bairros de baixo e poder explorar a cidade. Cado saiu nas ruas de baixo da cidade, em um bairro novo e totalmente desconhecido, mas ele estava confiante de que conseguiria chegar aonde desejava, e seu objetivo final era nada mais nada menos do que o parque da cidade, o Parque do Mocambo, com seu segundo lagoão, suas belas árvores e várias trilhas. Ele sentia que precisava chegar até lá, mesmo nunca tendo ido antes. O coelho passava por essas ruas como se fosse um raio branco. As pessoas só viam uma bolinha de pelos pulando incessantemente pelas avenidas. Ele ia tom, 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 e parava para descansar um pouquinho. Às vezes ele se perdia. Ele quase entrou nesse lugar aqui pensando que era o Parque do Mocambo, mas então ele percebia que não era e tentava se achar novamente. Por diversas vezes ele seguia pulando em rótulos. Descia e descia. Quando ele sentia pela brisa verde que estava se aproximando, ele continuava. Tum, tum, tum. O coelho explorava a cidade e todos os matos como um maluco, mas ele não parava, pois sabia que ainda não havia chegado. Foi então que ele encontrou esse pequeno riachinho e lembrou que da primeira vez que, quando foi capturado e teve que voltar para casa, ele havia passado por aqui. Esse lugar era conhecido para ele. Ele já sabia onde estava e, partindo disso, entrou nessa rua e foi pulando. Até que ele chegou aqui, nesse exato ponto. Algo estava guiando ele para cá, mas ele não sabia ainda o que era. Ele era um coelho diferente, ele sabia só disso. Ele pulou por cima do portão, então começou a seguir pela trilha inicial do parque. Ele viu algumas pessoas, o parque não estava tão movimentado, era um dia de semana. A primeira coisa que ele encontrou foi essa lagoa, cheia de patos e pedalinhos. Essa lagoa ele começou a tomar devagarinho, pois estava com muita sede do trajeto que havia feito. Mas então o coelho foi se empolgando, e se empolgando, e se empolgando, e começou a drenar a lagoa. Meu Deus do céu! Os pedalinhos começaram a descer no chão, os patos começaram a sair para fora assustados, porque a água estava descendo assustadoramente rápido. E quando todos menos esperavam, em 5 minutos a lagoa havia secado e o parque estava sem água. Os pedalinhos, coitados, estavam no fundo da lagoa. O coelho, então, com sua sede saciada, resolveu andar um pouquinho pelo parque. Como ele disse, havia algo chamando ele aqui, mas ele não sabia o que era ainda. Então ele resolveu tomar a trilha da esquerda. Veio vindo, passou por umas árvores na beira da lagoa seca e seguiu até chegar nesse emaranhado de árvores cheios de trilhas. Quando ele estava mais ou menos aqui, ele se deparou com algo inacreditável. De trás de alguns arbustos estava vindo um som. Quando ele menos esperava, observou,
Era uma coelha toda pretinha que saía de trás de uma moita. Ele ficou hipnotizado com aquela coelha. Era a primeira vez que ele via uma outra coelha, mas ele sabia do que se tratava. Foi amor à primeira vista, mas ela, ouvindo os barulhos dos patos que vinham de trás do coelho, porque ele havia secado a lagoa, ficou muito assustada e fugiu para dentro dos outros lugares do mato o mais rápido que pôde. O coelho até tentou seguir, mas não conseguiu. Ele não conhecia esse lugar. E para variar, a coelha era toda pretinha e se camuflava muito bem no meio do mato. Ele ficou triste, mas não perdeu as esperanças. Revirou o parque inteiro. Ele ia tomar essa lagoa aqui também, mas ficou com medo de assustar mais ainda a coelha e segurou sua vontade. Ele foi pra lá, foi pra cá, voltou, pulou no meio do mato, subiu em árvore, atravessou a lagoa, veio, vá, vá, vá. E nada, não conseguiu achar. Derrotado, o coelho não sabia o que fazer, ele estava anoitecendo, ele tinha que voltar. Um coelho branco à noite chamou muita atenção. Então, dessa vez, ele resolveu voltar pelo caminho da direita, por aqui. Estava no finalzinho desse caminho. Ele olhou aqui nessa ponte e lá estava ela, a coelha preta. Dessa vez, ao invés de fazer uma abordagem maluca e ir correndo para cima dela, ele só ficou mexendo o focinho, como forma de chamar a atenção da coelha. Dito e feito, devagarinho, 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 ela foi vindo e eles foram se encontrar bem aqui no início da lagoa que agora estava seca. Eles se cheiravam e se cheiravam. Era a primeira vez que esses dois vai ficar sozinha. Eu não posso fazer isso. Então eles foram vindo, foram vindo, foram vindo para sair. Ele tentava chamar ela devagarinho, mesmo que ela não pudesse entender o que ele queria fazer. Ao passar por aqui, eles viram um homem vendendo algumas coisas. Ele usava uns arames ou coisa do tipo assim. E ao ver os coelhos, ele desenhou um coelho no arame. Pois bem, ele veio. E chegando na entrada do parque, a coelha estava com muito medo. Ela nunca havia saído dali. Ela nasceu nesse parque, mas seus pais foram roubados pelos cuidadores do parque, mandados a um zoológico. Então, desde cedo, ela ficou sozinha no meio desse mato, sempre procurando o que comer e sobreviver. O coelho pensou: para onde eu posso levar essa coelha? Dito e feito, a única ideia que vinha era de que ele poderia levá-la para a casa de sua dona, para a casa da Rafa. E a Rafa nem desconfiava de que isso estava acontecendo. Só havia um jeito do coelho conseguir voltar para a casa da Rafa, que era fazer o mesmo caminho que ele havia feito, pois ele não podia ser pego. Os policiais prenderiam ele. Ele havia acabado com a lagoa e com as plantações na cidade. Era impossível um coelho daqueles ficar solto por aí. Ele só estava assim porque a Rafa estava escondendo ele na casa dela. Na verdade, a Rafa já nem lembrava que esse coelho era tão absurdo assim. Pois bem, eles começaram saindo devagarinho, pois ela era muito acanhada. Então eles começaram a vir, até que chegaram na rua do Riachinho de novo. Essa rua estava um pouco mais escura, e por isso eles conseguiram ir andando, pulando, pulando. E eles iam pulando, pulando, igual uns bichos loucos, sabe? E eles iam pulando, 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 pulando. Até que chegou nessa rótula aqui. Nessa rótula, o coelho fujão se confundiu
E ao invés de seguir o caminho por onde ele veio, ele acabou seguindo adiante. E vai, pula, 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 pula. Quando chegou aqui, o coelho se deu conta. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu nos perdi. Mas então ele observou que nesse lugar ainda estavam as pastagens destruídas que ele havia comido. Na verdade, ele não havia destruído, ele só estava com fome, ele queria comer. Então ele falou: Pera, eu conheço esse lugar. E, vindo um pouco mais à frente, ele pegou e achou o que procurava: a gloriosa Avenida Marabá. Significava que ele estava no caminho certo. Então, eles foram seguindo sempre pela beirada da estrada, assim, ó. Ele pulava, 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 até o momento em que ele passou por esse shopping. Nesse shopping havia o fazendeiro que morava nesse campo que foi destruído pelo coelho enquanto ele se alimentava. Ele reconheceu a fera imediatamente. Ele estava muito confuso da última vez e não acreditava no que estava acontecendo. Mas ao ver e rever as câmeras de sua fazenda, ele chegou à conclusão: era o coelho. Não deu outra. Ele pegou seu Ford caminhonete e começou uma perseguição absurda contra o coelho. O coelho pensou: meu Deus, como é que eu vou me desvencilhar desse homem? Não deu outra. O coelho, muito malandro, pegou e falou assim: quer saber? Vou fazer esse panaca passar vergonha. Quem ele pensa que é? O coelho falou para a coelha: Coelhinha, por favor, me espere atrás desse restaurante. Eu vou lidar com esse homem. Então, o coelho bolou seu plano rapidamente. Ele falou: vou fazer esse homem passar vergonha. E o coelho começou a correr em zigue-zague na Marabá em direção ao centro, assim, ó. Ele veio, e o homem atrás com o carro. O homem estava tão cego de raiva pelo prejuízo que tomou que não percebia para onde o coelho estava levando, ele só queria seguir. E o coelho trouxe o homem até a rótula, fez o homem virar e ir voltando assim, ó. E a caminhonete velha acelerava, acelerava, acelerava. E acelerava muito. Eu tava quase alcançando o coelho. Coelhos não conseguem correr mais que um carro. Estava quase dando errado. Até que o coelho pegou e ao invés de seguir reto, veio para cá. Vum! E o homem, cego de raiva, vum, veio atrás. E o coelho, nhão, entrou aqui para dentro, deu um olé, vum, e saiu aqui na rua. O homem tentou fazer a mesma coisa, mas quando chegou aqui, não conseguiu sair, pois mal sabia ele que havia acabado de entrar num dos lugares mais estranhos da Avenida Marabá e que nunca o deixariam sair sem pagar o dinheiro. Este lugar, dizem as más línguas, que era usado como lavagem de dinheiro pelo homem mais perigoso de Patos de Minas. Então agora o homem estava em maus lençóis. O coelho, feliz da vida, apenas seguiu seu caminho para encontrar a coelha novamente, enquanto o homem ficou preso aí dentro. Ele não teve escolha a não ser ligar para a polícia para informar que estavam o mantendo preso e que o coelho destruidor havia voltado. A polícia agora estava informada do coelho e o coelho já desconfiava disso. Pois bem, ele então pegou a coelhinha preta que estava acanhada atrás do mercado, do restaurante, e foi correndo novamente. Essa rótula já
foi só ele correr de volta para a casa da Rafa e entrar pela janela como se nada tivesse acontecido. Parte 3 do que aconteceu com o coelho e a coelha? Esperem pelo futuro nos próximos capítulos.